Bom dia, alunos da 901. Nós vamos fazer aqui, agora eu vou falar mais ou menos um pouquinho, resuminho das aulas passadas, né? Relacionadas aos tipos de discurso e verbos de elocução, que já foram falados, mas agora está na vez das atividades. Tipos de discurso e verbos de elocução. O discurso direto. Vamos ver o que é discurso direto. O discursar é conversar, é falar, não é? Então, nos textos, geralmente o narrador, ele pode participar da narração, não é? Como narrador personagem ou como narrador observador, se ele não participa e somente fala de alguém. Então, vamos ver o discurso direto, como é realizado. Vocês já sabem que ele é acompanhado de travessão para mostrar as falas da pessoa. Se a pessoa fala diretamente com a outra, ela usando a sua voz, né, e seu dizer, então nós dizemos que é um discurso direto. No discurso direto do conto de terror, Os Olhos que Comiam Carne, a comunicação entre os personagens. Para registrá-la, o autor pode fazer uso de um dos tipos de discursos. Veja a seguir como o discurso dos personagens foi representado nesse conto de terror. Número 1, releia um trecho do conto, tá? Ao fim de alguns instantes, batem docemente à porta. Entra, Roberto. Quer dizer, alguém falou diretamente com Roberto para que ele entrasse. O criado empurrou a porta, quer dizer, Roberto era o criado, e entrou. Esta lâmpada está queimada, Roberto? Novamente a pessoa perguntou ao empregado. No caso, era o escritor, né? Indagou o escritor ao escutar os passos do empregado no aposento. Não, senhor, está até acesa. Reparem que o Roberto, que é o empregado, respondeu diretamente a ele também. Houve o uso do travessão. Acesa? O escritor perguntou. A lâmpada está acesa, Roberto? Exclamou o patrão, sentando-se repentinamente na cama. Está sim, senhor. O doutor não vê que está acesa por causa da janela que está aberta. Quer dizer, o Roberto falou isso para ele diretamente. Olha o uso do travessão, indicando a fala dele. A janela está aberta, Roberto, gritou o homem de letras com terror estampado na fisionomia, no rosto, né? Está sim, senhor, e o sol está até no meio do quarto. Então vocês estão vendo aí que houve um diálogo entre o empregado e o escritor, e que ambos conversaram um com o outro, cada um expressando a sua fala de forma direta, ou seja, acompanhado com travessão. Na letra A do número 1, nesse trecho, a fala dos personagens é apresentada de forma direta ou por intermédio da voz do narrador. Bom, vocês já sabem, é de forma direta. O narrador aí não fala por ninguém. Eles realmente falam por eles mesmos, de forma direta. Então vamos ver a primeira pergunta da página 21, número 1. Da letra A, a resposta é apresentada de forma direta. Na letra B, que recurso gráfico foi empregado para marcar as falas dos personagens do conto e indicar que elas fazem parte de um diálogo? Qual é a representação gráfica? É o travessão, que mostra que a fala está iniciando, né? Que vem antes das falas dos personagens. Então, resposta letra B. No trecho, foi empregado travessão para marcar as falas. Pergunta da letra C do número 1. Por que foi empregado esse recurso para indicar as falas? Para que o leitor consiga, né, diferenciar quais personagens estão falando em cada momento, né? No momento fala o Roberto, no outro momento fala o médico. Aliás, o médico não, o escritor. Na letra D. Então, na letra C, para que o leitor consiga diferenciar quais personagens estão falando de cada momento, em cada momento. Letra D. Que efeito esse tipo de discurso dá aos diálogos nos textos? Eles são bem demarcados no texto, né? Fielmente as falas, certo?
Então, resposta: o discurso direto, ao tornar os diálogos bem demarcados, bem mostrados, né, no texto, transcreve fielmente as falas dos personagens. Agora vamos para a página 22. No registro escrito de um diálogo, a pontuação empregada varia dependendo do estilo adotado pelo autor. Muitos autores empregam a fala dos personagens sem marcação de sinal gráfico, o que exige do leitor uma atenção para identificar os limites entre a voz do narrador e a voz dos personagens. Observe um exemplo. Temos de ver se há por aqui alguma pá ou alguma enxada, seja o que for que possa servir para cavar, disse o médico. Não veio o uso do travessão, mas a fala dele veio expressa, porque no final disse o médico. Vamos agora ao discurso indireto. Número 2. Da letra A. Agora leio o trecho de um conto do escritor brasileiro José J. Veiga, que narra algumas aventuras vividas na Ilha dos Gatos Pingados. A ilha não tinha nome, era tratada só de ilha. Tenizão disse que carecia de dar um nome, mas não achamos nenhum que prestasse. Eu disse um. Tenizão disse que era bobo. Um dia pegamos a falar de bicho. Eu disse para meu gosto, o bichinho mais perfeito que tem é o preá, até dá vontade de criar em quintal. Aquele corpinho peludo, chamascudo, os olhinhos balançando de nervoso, o bigodinho tremendo quando vê gente. Eu só não pelejava para pegar um porque tinha medo que ele morresse de susto. Tenizão disse que o bichinho mais bonito do mundo inteiro, até nacional, e o mais custoso de achar era o gato pingado. Tinha uns até pingados de ouro e esses então nem se falam. Observe aí que vocês não encontraram travessão nenhum, não é? Vocês não encontraram auxílio do travessão para indicar as falas, né, de um e de outro personagem, certo? O narrador, ele não fala dele diretamente, não é? Então, repetindo, aliás, vamos agora à letra A. Em que momento desse trecho o narrador reproduz uma fala de Tenizão? Quando ele diz: Tenizão disse que carecia de dar um nome, mas não achamos nenhum que prestasse. O Tenizão disse essas falas, mas aí não aparece o Tenizão falando diretamente. Quem fala pelo Tenizão as falas dele é o narrador. Então aí presume-se o quê? Que o discurso é indireto, porque o narrador fala pelo Tenizão, por ele. Letra A. Em que momento desse trecho o narrador reproduz uma fala de Tenizão? Aliás, já falei, né? Desculpa aí a repetição. Tenizão disse que carecia de dar um nome, mas não achamos nenhum que prestasse. É impossível identificar essas falas pelo emprego do verbo disse, que indica que algo foi dito por Tenizão. Dessa forma, a fala do personagem é produzida de forma indireta. Tenizão disse isso tudo, mas não disse diretamente para a pessoa. Quem disse a fala dele foi o próprio narrador. Então, ele narrou as falas do Tenizão. Então, o discurso, quando houver isso, é indireto. O narrador narrando a fala de alguém. Letra B. Qual é a diferença entre esse modo de reproduzir as falas dos personagens e o apresentado na página anterior? Bom, repare, no outro anterior, as falas vêm com travessões e os personagens falam diretamente, né? Eles usam a sua voz falando diretamente. E já nessa parte do Tenizão, o narrador é quem fala. Então vamos ver a resposta. No trecho do texto da página anterior, as falas reproduzidas eram dos próprios personagens. Neste, quem a reproduz é um narrador.
o qual não utiliza as mesmas palavras da fala original, mas traduz de acordo com a sua ótica, com o seu modo de pensar, o sentido do discurso geral de cada personagem. Vamos agora para a página 23, número 3. Discurso de indireto livre. Então vamos ver, existe também o discurso indireto e existe o discurso indireto livre. Qual é a diferença? O discurso indireto, o narrador fala pelo personagem. E no discurso indireto acontece de haver os dois, o discurso direto e indireto. O narrador falando pelo personagem e o próprio personagem, ao invés de falar, ele pensa. E seus pensamentos são considerados direto, porque ele está pensando, é o pensamento direto dele. Então esse é um discurso indireto livre. 3. Além dos discursos direto e indireto, há outro tipo de discurso que consiste na fusão, na mistura entre dois. Para compreendê-lo melhor, leia abaixo um fragmento do romance Vidas Secas, do escritor brasileiro Graciliano Ramos. Tá? Nesta obra é retratada a luta pela sobrevivência de uma família de retirantes nordestinos, né, que foram embora pelas vítimas da seca. No fragmento, num pedaço de história aí, são apresentados os pensamentos da personagem. Baleia é uma personagem que é a cachorra da família. Baleia encostava a cabecinha fatigada na pedra. A pedra estava fria, certamente Sinhá Vitória tinha deixado o fogo apagar-se muito cedo. Baleia queria dormir, acordaria feliz no mundo cheio de preais e lamberia as mãos de Fabiano, um Fabiano enorme. As crianças se espojariam com ela, rolariam com ela num pátio enorme, num chiqueiro enorme. O mundo ficaria todo cheio de preais, gordos e enormes. Letra A do 3. O trecho em destaque expressa o que a personagem está pensando, sim, por meio da fala do narrador. O narrador que fala o que ela está pensando, né? Que reproduz as ideias da personagem, pode-se saber o que Baleia está pensando. Então a resposta é sim, porque por meio da fala do narrador, que reproduz as ideias do personagem, pode saber o que Baleia está pensando. Letra B. O discurso empregado nesse trecho mescla características do discurso direto e do discurso indireto ao mesmo tempo. Explique com suas palavras quais são essas características. A transmissão do pensamento, né, da personagem Baleia, certo? É um discurso direto, porque ela está pensando, é o pensamento dela. E quando o narrador fala sobre os pensamentos da baleia, né? Então, vamos ver, também aparece 2 pontos, tá? Travessão e aspas. Resposta: características do discurso direto, a transmissão do pensamento da personagem baleia, sem intermédio do narrador. E características do discurso indireto, o não uso do que, traduzindo a fala, nem os sinais de pontuação, 2 pontos, desculpa, não aparecem os 2 pontos, eu falei que aparecia, mas desculpa, não aparecem os 2 pontos, o travessão e as aspas. Não apresenta os verbos que introduzem uma fala, presentes tanto no discurso direto quanto indireto. Letra C. Que efeito o uso desses discursos confere aos diálogos no texto? Ele mostra o modo íntimo, os pensamentos e as emoções de Baleia, certo? Agora página 24. Página 24, verbos de elocução. Número 4. Leia um trecho do romance A Dama das Camélias, do escritor francês Alexandre Dumas Filho, em que o narrador está em um leilão dos pertences de uma personagem. Insinuei-me humildemente no meio daquele tumulto. Estava ali mais para assistir do que para comprar. Vestidos, chales de casimira, joias, tudo era vendido com uma rapidez inacreditável.
Nada que daquilo me convinha e eu continuava esperando alguma coisa que me interessasse. De repente ouvi gritarem. Esse verbo gritarem aí vem do lado, acompanhado com os 2 pontos. Esse verbo gritarem, ele vai mostrar, depois dos 2 pontos, a fala, né? Aliás, vai mostrar o que as pessoas gritaram. Esses verbos que vêm mostrando o que está sendo dito são chamados verbos de elocução. Um livro luxuosamente encadernado. Pulando para a letra A. Nesse trecho, o narrador expôs sua visão e seus desejos diante do evento. Em meio a tanta oferta, somente o livro lhe chamou a atenção. Por quê? Provavelmente, né, por curiosidade do que estava escrito na primeira página. Bom, repetindo a resposta da 4, nem ele tem certeza. Provavelmente por curiosidade do que estava escrito na primeira página, certo? E na letra B, pergunta B. Que tipo de discurso é predominante nesse texto? É o discurso direto, porque ele fala diretamente, né? E apresenta o quê? Os travessões, para provar que o discurso é direto, certo? Pois os personagens falam diretamente sem o intermédio do narrador. É discurso direto, pois os personagens falam diretamente sem o intermédio do narrador. Letra C. Quais verbos foram empregados para indicar as falas dos personagens? Antes de aparecer as falas dos personagens, vêm os verbos chamados de elocução, que vêm acompanhados com os 2 pontos. São esses que apareceram. Vamos lá, gritarem, 2 pontos. Aí vem a fala embaixo com o uso do travessão. Depois, o verbo disse, tá? O repetiu e exclamou, tá? Exclamou o quê? Vai mostrar o que foi exclamado. Repetiu o quê? Vai mostrar o que foi repetido. Disse o quê? O que foi dito. Gritarem o quê? O que foi gritado. Então, os verbos são gritarem, disse, repetiu e exclamou. Letra D. Se todos esses verbos fossem substituídos pelo verbo dizer, o efeito de sentido do texto continuaria o mesmo? Não, certo? Vamos ver a resposta. Não, pois além de indicarem a fala dos personagens, esses verbos as contextualizam, muitas vezes mostrando o estado de ânimo deles, ok? Então aqui terminamos a nossa correção e um beijo, um abraço bem apertado para vocês.